Olá, pessoal, estamos de volta com o nosso último podcast sobre menopausa, o nosso último Menocast com a doutora Cristiane Couto, que é médica endocrinologista e metabologista, especialista em menopausa, trazendo várias informações importantíssimas para vocês. Tá acabando, né, doutora? Mas ainda não acabou. Mas esse eu acho que é o melhor de todos, porque realmente é algo que é ainda novidade para algumas pessoas, né? Vamos desvendar algumas coisas diferentes aí. A gente já adiantou um pouquinho no último sobre os implantes hormonais. Se você ainda não assistiu os outros podcasts, dá uma olhada aí, uma série super bacana. Ao todo são 5 com este aqui, sobre menopausa, pré-menopausa, climatério, menopausa precoce, também sobre os tratamentos, regulação hormonal e aqui, ó, implantes hormonais. Hoje, TRH, que eu já aprendi com a doutora, que é terapia de regulação hormonal. Reposição hormonal, quase. Mas dá no mesmo, né? É isso aí. Tá, tá vendo? Quase 10. Eu vou assistir de novo os podcasts, viu? Mas, doutora, vamos falar um pouquinho, então, sobre os implantes hormonais, com foco, claro, né, nas mulheres e principalmente aquelas que estão passando pela menopausa. Sim, claro. Você já falou aqui que é indicado. É indicado para todo mundo que não tem contraindicação. Exatamente. Existem algumas contraindicações. Se você ainda não assistiu, dá uma olhadinha nos anteriores. Está bem interessante, assim. É um material que soma bastante. Mas existem indicações e contraindicações, e o implante hormonal, na verdade, é um dos meios de reposição hormonal, né? Ele é bem pequenininho, como vocês podem ver ele na minha mão, naquela foto. Depende muito da dose, também depende da quantidade que foi implantado, mas ele é pequenininho. É chamado de chip por conta disso, por ser pequenininho, mas na verdade não é um chip, é um comprimidinho mesmo, e ele vai dissolvendo ao longo do tempo. E também não é da beleza, porque se você não tiver indicação para usar determinado implante, pode ser que você fique mal e não belo, né? Então, esse termo chip da beleza não funciona tão bem assim, né? As características do implante hormonal, de uma forma geral, ele tem uma liberação contínua e uma liberação sem oscilações. A gente tem a mesma quantidade de hormônios liberadas por 24 horas. Então, é como se você estivesse realmente liberando dentro de alguma glândula sua, né? Isso traz uma comodidade muito grande. E ele tem uma duração de 6 meses aproximadamente. Depois de 6 meses, ele acaba. Ele vai sendo consumido até que ele não existe mais, ele não exista mais. E existe esse outro tipo de implante, que é o implante cilástico, que tem uma duração de 12 meses. Ele também tem uma liberação continuada. Existem hormônios que são hormônios medicamentosos para tratamento de endometriose, leiomioma, mas ele precisa ser retirado, porque aquele tubinho que vocês estão vendo ali na foto é um tubinho de silicone. E dentro desse silicone vem essa parte hormonal. E o hormônio sai dali de dentro, mas o silicone fica, então ele tem que ser retirado. Ou não, mas quem não retira fica com esse monte de tubinho dentro da região implantada. E um agravante que para mim funcionou como um marco mesmo para eu não utilizar esse tipo de implante é que ele é criado no Brasil e todos os estudos são brasileiros, ele não existe lá fora. Tem uma certa regularidade, ele realmente existe há muito tempo, há mais de 50 anos aqui, mas a gente só tem estudos de dentro do Brasil, e todos os outros estudos são feitos em pellets desde 1930, que vocês vão ver. Então, a segurança é muito maior com outro implante, que é esse piquititinho aqui, tá bom? E aí, como eu já falei, não é nenhuma novidade, não é nenhuma moda. Os implantes, eles são bem antigos. Essa publicação aqui foi de 1949 e o primeiro implante a ser realizado foi em 1930 de testosterona. Esse estudo ele foi realizado em mulheres que tinham já alguma indicação de reposição hormonal com o uso do estradiol, e foi implantado estradiol com testosterona, tá? E essas mulheres tiveram mudança já no quadro dos sintomas de menopausa, já nessa época. Então, a gente tem estudos bem antigos que mostram a segurança desse tipo de reposição. Então, não é tão novidade assim. Não é nada, só tá na moda. Tá na moda agora.
Esse daqui já é um pouquinho mais moderno, digamos assim, é um estudo de 1984, que também mostra o efeito dessa substância dos hormônios, né, nas mulheres no climatério. Foi avaliado em 120 mulheres que foram tratadas com testosterona e estradiol durante 4 anos. Então, acompanhou essas mulheres por 4 anos, não foi um estudo muito curtinho. E mostrou que todas as pacientes também tiveram uma melhora do quadro dos sintomas de climatério. E ele ainda cita, nessa época ainda tinha essa questão, né, de proteger o útero com a progesterona. Hoje a gente sabe que existem receptores de progesterona não só no útero, então a gente tem que fazer progesterona para quem tem útero e para quem não tem. Nessa época eles só fizeram para quem tinha, porque era uma época que se acreditava que a progesterona só agia no endométrio, tá? Mas foi feito oral também nessas mulheres, né, como um suplemento. E aí 100% das mulheres tiveram melhora de fogacho, 99% de melhora em depressão e 92% de melhora na libido. Um resultado fantástico, né, para uma medicação tão pequenininha, tão curtinha. Eu gosto de trazer esses estudos, gente, justamente para vocês perceberem que não é uma coisa de ontem. E uma coisa que a gente estuda muito quando se fala de implante hormonal, de chip hormonal, não tem nenhum estudo que mostre a segurança. Tem muita coisa, eu não trouxe quase nada, é só um cheirinho para vocês verem que realmente existe, tá? Esse outro aqui avaliou 55 mulheres na pós-menopausa, também terapia de reposição hormonal, e que tiveram um resultado em todos os sintomas relacionados à menopausa em relação às mulheres que não utilizaram nada, que a gente chama de grupo placebo, né? Esse daqui já é um pouquinho mais moderno também, que é de 2011. O outro de baixo é de 2000. Então, são estudos que fizeram comparações com algumas doses de implantes hormonais e também mostraram segurança. Esse daqui já é de 2022, logo ali. É uma revisão das técnicas de implante subcutâneo, porque é uma coisa que as pessoas me perguntam muito, é sobre a região que a gente implanta, né? Vocês vão ver aqui um pouquinho a respeito disso, mas a região de implante que é estudada é na região coxígea, ali no glúteo, bem escondidinho, bem embaixo do cóccix, onde a calcinha cobre para não aparecer a cicatriz, que é pequenininha, mas existe, de cerca de 1 centímetro mais ou menos. Mas é uma região que todos os estudos são feitos ali. Então, a gente não quer inventar, né? Assim, o que a gente sabe é que precisa de um pouquinho de gordura para absorver esses hormônios, então é uma região muito boa para isso. Existem algumas pacientes, eu até tenho também, que usa na parte de baixo ventre, que é próximo da cicatriz de cesariana, né? Que ele também tem uma almofadinha de gordura, é bom de absorver. Mas todos os estudos falam da mesma região. Então, essa técnica foi revista nesse estudo e mostrou realmente segurança disso, tá? Agora, um estudo que eu gosto muito é esse aqui. Esse aqui eu sempre falo, talvez você tenha já ouvido eu falar a respeito dele. Essa autora, que é a Rebecca Glasser, ela é uma médica americana, ela é professora até hoje, ela é ginecologista, e a especialidade dela é câncer de mama, ela só publica sobre câncer de mama. E foi um estudo muito grande, um estudo que avaliou as mulheres durante 10 anos, que foram diagnosticadas com câncer de mama metastático. Então, eram câncer de mama já invasivos, né? Para quem não está antenado, assim, não tem essa noção, quem tem câncer de mama invasivo não tem uma sobrevida maior do que 2 anos. Não sobrevive mesmo com quimioterapia, radioterapia. Quando tem metástase é muito difícil você realmente conseguir se livrar. E esse estudo avaliou por 10 anos, então só por aí a gente já imagina que foi um estudo interessante, porque elas sobreviveram pelo menos 10 anos para fazer parte do estudo. E foram 1.267 mulheres que tinham câncer de mama invasivo, receberam pelo menos 2 inserções hormonais, mas a grande maioria recebeu muito mais do que isso. Como é que foi esse estudo na prática, gente? As mulheres tinham câncer de mama. No local do câncer primário, eles fizeram implantes de testosterona em volta do tumor, para que pudesse haver uma inibição da liberação de estradiol, porque o câncer de mama é estrogênio dependente, então a gente precisa tentar evitar o estradiol nessa região. E a testosterona mostra exatamente isso, ela é um antiestrogênico, então ela protege a mama, tá? Então, para você que tem medo de fazer testosterona por causa de câncer de mama, é a única indicação que a gente tem para quem tem câncer de mama usar de hormônio, é a testosterona. Então, ela não é tão ruim assim como algumas pessoas pensam, né?
E aqui tem a dose, né, que foi feita dos implantes, e o resultado foi que as mulheres que tinham implante de testosterona tiveram uma redução de 39% na incidência de câncer relacionado com a população da mesma idade normal. Então, isso é um resultado fantástico para essas mulheres que não tinham nenhuma chance de sobrevida, né? É um estudo que realmente eu sou apaixonada por ele. E aqui a gente tem alguns outros estudos mais recentes. Esse de baixo eu também gosto muito de falar dele, é um estudo de 2021 que mostra as possíveis complicações que o implante pode causar. Como a gente está falando de reposição hormonal, todos esses estudos falam de testosterona e estradiol, porque vocês já aprenderam que progesterona é oral, né? E olha só que interessante, gente, foram avaliados 1 milhão de procedimentos, 1 milhão de implantes hormonais. E nessas avaliações todas foi demonstrado 0,2% de complicações. E a complicação é bem irrisória, vamos dizer assim. Vou falar para vocês daqui a pouquinho quais as principais complicações. E foi publicado numa revista de endocrinologia e metabologia americana. Então, mais uma vez, né, quem diz que não tem estudo é porque nunca procurou, porque tem muito estudo, tá? E esse aqui fala a respeito do risco cardiovascular em relação à testosterona, mas em relação ao implante hormonal de testosterona. Então, mais uma vez, para que a gente jogue por terra realmente essa questão, né, e esse tabu de que a testosterona é ruim, de que ela faz mal, que mulher não tem que repor testosterona porque é um hormônio masculino. Não é, gente. É um hormônio predominantemente masculino. Claro que o homem produz muito mais testosterona que a gente, da mesma forma que a gente produz muito mais estradiol do que os homens, mas a gente precisa desse hormônio também, tá? E o que esse estudo mostrou, esse estudo é de 2022, se eu não me engano, é que existe uma segurança muito importante nos pacientes que não têm o risco cardiovascular. O que é isso? Paciente que nunca infartou, paciente que nunca fez um AVC, paciente que vai fazer uma TC de coronária, não tem entupimento de coronária. Esses pacientes não têm risco nenhum de fazer o implante hormonal de testosterona. As outras pacientes, essas citadas, né, que eu acabei de falar, caso a caso, tá? Mas ainda assim não tem um risco tão aumentado assim. Então, testosterona não é tão vilão, né? A gente tem que aprender a gostar um pouquinho mais delas mesmo. E aí, para quem não tem a questão da menopausa, pode usar implante hormonal? Como é que é isso? É porque a gente estava comentando aqui, inclusive, né, sobre a pré-menopausa, o climatério, que já indica, dentre, né, alguns sintomas, essa redução da produção hormonal. Então, a gente até comentou, né, nos outros podcasts que dependendo, né, dos exames, isso é de cada pessoa, mas que há sim uma indicação, mas você falou de pequenininha, né? Exatamente, assim. Então aqui a gente vê também gente, essa possibilidade. É tão bonito a gente ver isso na prática, sabe? É uma coisa linda de verdade, porque às vezes a paciente já está fazendo uma reposição de testosterona via implante e está fazendo a progesterona oral. E aí ela começa devagarinho a ter aqueles sintomas da falta de estrogênio. E hoje a gente tem essa facilidade, porque até uns 5 anos atrás as doses eram muito limitadas dos implantes. Era uma de testosterona, uma de estradiol e a gente tinha que se virar. Agora não, agora a gente tem muitas doses, então tem doses muito baixinhas, que liberam muito pouquinho e a gente já tem uma melhora significante de sintomas. E é legal quando eu vou evoluindo isso na paciente, sabe? Agora a gente vai colocar um pouquinho de estradiol por causa desses sintomas assim. E aí a gente coloca, e isso a gente vê na prática. Existem muitas vezes sintomas que a gente sente, mas que a gente não tem a noção do que está sentindo. Vou citar um caso simples aqui. Eu tive uma paciente que ela começou a se queixar mais de insônia. Falou que mesmo com a progesterona não estava dormindo muito bem. E aí o estradiol estava um pouquinho mais baixinho, a gente fez o implante com o estradiol dessa vez. Geralmente eu peço ao paciente voltar 3 meses depois do implante. Ele dura 6 meses, então a gente faz uma avaliação no meio do caminho, tanto dos hormônios como da clínica do paciente, né? E aí ela chegou para mim e falou assim: doutora, eu não tinha noção de como que eu estava com ressecamento vaginal. Meu Deus, agora está muito bom. Porque às vezes a gente não percebe. Vai dando sintomas tão devagarinho, tão arrastadinho. E quando você repõe, você acaba descobrindo isso, né? Isso é muito, muito legal. E é isso. Fazer doses baixas de acordo com cada paciente. Se ainda não está na menopausa, a gente faz reposição de testosterona se necessário, de estradiol se necessário, mas tem a questão da gestrinona. Tem uma idade certa para fazer reposição?
De implante hormonal ou de reposição geral? Das duas coisas. Implante hormonal, eu não gosto muito de fazer em pacientes muito jovens. Porque, gente, um segredo para vocês. Dá uma viciada, né? Dá uma viciada. É bom. É bom. Porque você começa a ter muito mais... Você fica muito mais entusiasmada para tudo, você tem muito mais energia para tudo, você consegue trabalhar mais, você consegue render muito mais, a concentração muda e você consegue perceber isso como uma normalidade. Tanto que dura 6 meses e a paciente sabe que está acabando, porque a gente percebe, a gente vai começando a ter um retorno dos sintomas, né? Então a gente começa a perceber, poxa, já não está bom como estava antes. Então, eu não gosto de fazer em pacientes de 20 e pouquinhos, eu não tenho nenhuma paciente abaixo de 30 que tem implante hormonal por esse motivo. Porque muito facilmente a gente pode exagerar na dose. E cá entre nós, paciente de 20 e pouquinhos, é muito difícil ter deficiência hormonal. Então, normalmente a gente não faz. Mas não tem muito uma idade específica, sabe? Depende realmente de como estão os hormônios dessas pessoas, dessas mulheres. Falando da gestrinona de uma forma específica, eu acho até que eu tenho aqui um slidezinho que fala disso. Sim, a respeito da gestrinona de uma forma geral. Não é um hormônio de reposição, a gente não produz gestrinona, né? É um medicamento que foi criado em 1938 para tratar a endometriose, porque ele tem um efeito antiestrogênico, mas ele tem um efeito pró-testosterona, né? Pró-androgênico. E aí isso que saiu a história do chip da beleza. Foi culpa dessa gestrinona aí. Porque ela realmente favorece a mudança corporal. Você perde um pouquinho de gordura, ganha um pouquinho de massa muscular, porque ela reduz o estrogênio e aumenta a testosterona. Mas foi criada com esse intuito da pessoa não ovular e não menstruar, que são necessários realmente para a pessoa que tem endometriose, que tem mioma, que é aquele tumor que sangra muito no período menstrual, uma TPM muito intensa. E com o passar do tempo, descobriu-se esses benefícios da gestrinona, né? Só que quando você faz uma dose aumentada, você acaba realmente tendo colaterais muito importantes dela, né? Então também tem que ter um certo cuidado a respeito disso. O implante de gestrinona, basicamente, que a gente estava falando. Anemia ferropriva refratária, tem algumas pacientes que a gente faz o implante para não menstruar mesmo, justamente porque elas perdem muito sangue, tem que fazer um ferro venoso para poder repor, e aí sangra de novo. Não tem muito cabimento. Então, são mulheres que a gente precisa tratar com a gestrinona, mas não é uma reposição. Aí é um pouquinho diferente. E já aproveitando que eu já consegui conferir ali o próximo slide. Vamos falar sobre menopausa. Então, como funciona o implante hormonal para quem está na menopausa? Se a gente pensar, né, no raciocínio lógico, começa pequenininho, né, vai sempre fazendo aquela reposição do que era antes, mas quando chega na menopausa, a situação já está mais crítica. A reposição, ela é muito maior na menopausa? Não, nem é. A dose realmente é muito individual e a gente tem que ter um certo cuidado, porque, como eu falei, a gente tem um bem-estar, gente, que é realmente muito bom quando você tem uma boa reposição hormonal. Só que, às vezes, as pessoas acham isso, que quanto mais melhor. E não. Se você tiver um excesso de estrogênio, isso também é ruim. Inclusive para a qualidade dos vasos, né? Um excesso de testosterona também. Você pode ter um espessamento de endométrio, inclusive. Então, chega um momento em que a gente encontra a dose. É aquela dose. E aí, a gente acaba implantando sempre a mesma dose para aquela paciente. A não ser que realmente ela queira mudar um pouco o quadro. A própria gestrinona, a gente implanta em mulheres que não estão na menopausa, mas a gente também implanta nas mulheres que estão na menopausa para poder ajustar a composição corporal. Só que a gente tem que lembrar que ela é um antiestrogênico, eu estou repondo o estrogênio, né? Então, eu tenho que manter esse equilíbrio. Se eu aumentar muito a gestrinona, eu tenho que aumentar muito o estradiol. E, às vezes, não tem essa necessidade. Eu vou estar causando mais malefício do que benefício para essa paciente, né? Então, não necessariamente a gente vai aumentando dose, não. Às vezes, estabiliza mesmo. E, muitas vezes, a gente reduz. Porque começa a perceber que não tem tanto necessidade, que está surgindo algum colateral, porque isso também é possível, né? A gente ter alguns colaterais ali relacionados à dose, e isso é outra coisa que eu coloquei aqui também, em algum lugar.
Mas é muito dose dependente, não somente da gestrinona, mas dos outros hormônios. Se você exagera, sim, você pode ter colateral. E no caso do implante hormonal, ainda é um pouquinho pior, porque ele é aquele comprimidinho pequenininho ali. Se eu implantei, não dá para tirar. Se eu tentar retirar com uma pinça, ele vai esfarelar todinho. Ou seja, você vai ter que esperar 6 meses para esse hormônio acabar. Então, se a gente coloca uma dose alta, você pode ter colaterais. Qual é a dica? Menos é mais. A gente sempre implanta o mínimo possível para ir testando o receptor de cada paciente e não ter colaterais, tá? Então, pode ser usado o implante hormonal por mulheres, né, acima de 30 anos, e a dosagem é que vai ser diferente, com mulheres que ainda não estão na menopausa e durante a menopausa. Exatamente. Então, tem indicação também durante a menopausa. O implante hormonal é uma boa indicação? É uma excelente indicação. Gente, eu sou menopausada e eu uso implante hormonal. Não existe outra via para mim. Não existe. Eu esqueço de usar o gel. Esqueço, às vezes, a progesterona. Tem que ficar na minha cabeceira porque eu esqueço. Então, é uma via de escolha realmente para mim. Eu não consigo viver sem ela. E sim, porque a gente tem todas as doses de reposição hormonal ali. Para a mulher é um conforto muito, muito grande. É uma via que pode ser a via de escolha de muitas mulheres mesmo. E assim, muita gente pergunta sobre valores, né? Mas é pela duração de 6 meses ou mais, né? Se você colocar ali na ponta do lápis, acaba ficando bem parecido com um orçamento de você pedir um manipulado, né? Daqueles, imagino, né? Uhum. Por durar 6 meses, então Sim. Você dividir aquele valor por 6 meses, acaba diluindo Exatamente. aquele valor mensal. Que gastaria numa farmácia de manipulação, sim, por exemplo. Porque você tem que calcular tudo que você vai usar dos tubinhos de gel ou dos adesivos, enfim, tudo que você usaria de reposição ao longo de 6 meses. E não é barato não, sabe? A questão dos orais, né, e do transdérmico. Eu gosto de manipular a minha progesterona. Eu uso uma progesterona mais altinha. Eu uso de 200 miligramas. Eu tenho poucas pacientes que usam de 200, mas eu uso 200, senão não durmo. É uma delícia, gente. Mas assim, teve uma época que eu ia viajar e o manipulado ele tem uma duração, uma validade um pouco menor. E aí eu comprei na farmácia. Existe a progesterona micronizada na farmácia, né? A gente tem 2 marcas bem conhecidas. Gente, é quase R$400. É muito dinheiro. E quando a gente pensa no implante, realmente, se a gente colocar na ponta do lápis, vale muito mais a pena você fazer um implante hormonal do que o outro método. Mas, volto a dizer, é uma metodologia individual realmente. Tem gente que prefere fazer o transdérmico, prefere fazer o oral do que o implante, né? Eu não vivo sem. Não dá pra mim. Agora, como que é colocado? Você falou que tinha umas fotos aí pra gente ver. Tem, olha só. Não dá para entender muito bem, mas eu fiz também de propósito, porque teve uma vez que eu postei um videozinho de um implante que eu fiz numa paciente, e assim, a gente usa o campinho cirúrgico mesmo, que é essa partezinha azul, não dá para ver nada além do pedacinho que você está inserindo. Mas tiveram algumas pacientes que já eram implantadas, inclusive, claro, assim, ai doutora, eu preferia não ter visto isso não, isso é muito invasivo. Porque, né, assim que não está acostumado realmente acha que é. Mas não é, gente. Mais uma vez, é aquele negocinho pequenininho ali. Claro que aquilo ali é uma unidade, então a gente tem várias unidades dependendo da quantidade que for fazer. É na região interglútea, então bem aqui atrás, na região do cóccix, com anestesia. Claro, a gente faz uma anestesia local. Todo o procedimento estéreo, né, enfim, tudo aquilo que tem que ser. E eu faço uma incisão com bisturi de mais ou menos 1 centímetro, não precisa ser mais do que isso, porque aquilo ali que vocês estão vendo metálico é uma cânula, que é como se fosse uma carga de caneta Bic, né? E é ela vazadinha por dentro. Então a gente entra com essa cânula, o que tem que entrar para poder caber os implantes ali no trajeto. E aquele pelletzinho, né, ele entra por dentro dessa cânula e é depositado por baixo da pele. Então, quando a gente termina o procedimento, você palpa ali a região subcutânea, você sente os implantezinhos ali embaixo, porque ele não é colocado no músculo, ele é colocado acima, na região subcutânea, mas não fica visível e você só palpa se você realmente apertar, tá? Mas é um procedimento bem simples, bem seguro, muito rápido, não tem necessidade nem de dar ponto. Eu dou. Por quê, gente? Eu falei para vocês das complicações que podem acontecer, né? A principal complicação é a extrusão do implante.
você ter uma saída mesmo do implante, né, pelo buraquinho. Isso pode acontecer por esforço físico naquela região e geralmente por treino. Você vai treinar glúteo, vai treinar perna, vai fazer uma corrida, você vai empurrando o implantezinho em direção ao orifício de entrada, né? Então o pontinho ajuda um pouco nisso. Ou pacientes que às vezes rejeitam mesmo o implante, né? Existem pacientes que não toleram e aí o corpo, entre aspas, acaba expulsando isso. Quando isso acontece até 2 meses depois do implante. Não é uma complicação que acontece muito precocemente, não, tá? E as outras complicações são complicações um pouco mais menos severas, digamos assim, né? Que é a dorzinha no local que você implanta, uma inflamação, pode inclusive dar uma infecção ali se não estiver bem esterilizado, né? Se não for bem limpo essa região. Às vezes o próprio antibiótico resolve, a extrusão e as complicações relacionadas à dose, como eu falei para vocês. As principais complicações da testosterona e da gestrinona são pele oleosa, espinhas, se as doses forem muito altas, queda de cabelo, aumento de clitóris, aumento de pelos. Realmente pode virilizar, que são esses sintomas piores que o implante pode causar. E no caso da gestrinona, uma pergunta que me fazem muito é se a gente só tem um implante, né? Por que eu não posso fazer um gel de gestrinona? Por que eu não posso fazer uma gestrinona sublingual, por exemplo? Dá muita disfunção hepática. Muita, tá? Teve um período que a gente utilizava uns filmezinhos, né, aquele papel filme, intravaginal ou sublingual, né, gengival, 3 vezes por semana, dose pequenininha mesmo, 0,2, 0,3, para a pessoa não menstruar, como tratamento mesmo de endometriose. Quando a gente ia ver a função hepática, estava com uma hepatite medicamentosa. Então, a forma mais segura e que menos realmente causa lesão, na verdade quase não causa, é o implante hormonal, tá? É a melhor via realmente. A gente falou, né, do implante hormonal na pré-menopausa, na menopausa e pós-menopausa também pode ser utilizado? Pode, só que aí a gente cai naquele critério da janela de oportunidade. Se a paciente nunca tiver feito nenhuma reposição hormonal, nada, em 10 anos, a única coisa que assegura ela fazer é a testosterona. O estradiol talvez tenha que ser um gelzinho mesmo, ou uma dose muito baixa, ou nem isso. Aí entra um hormônio que algumas pessoas chamam de pró-hormônio, pré-hormônio, mas é um hormônio. Ele só não tem receptor próprio, que é o DHEA, né? DHEA. O DHEA, ele tá lá em cima da cascata da nossa produção hormonal, ele vem logo depois da progesterona e dele a gente faz todos os outros hormônios abaixo. É interessante para essas mulheres mais idosas, porque vai produzir o hormônio que ela tiver realmente necessidade e que ela tiver enzima para isso. Então, lá nos Estados Unidos, por exemplo, você compra na prateleira do Walmart, né? Só pegar como se fosse um suplemento e tomar, e realmente melhora muito os sintomas gerais dessas mulheres. Mas aqui no Brasil a gente não tem, é proibido. Existe um similar que é a prasterona, mas que também não tem um efeito tão fidedigno, né? Mas para implante nessas mulheres, testosterona mesmo, não teria outra coisa. Se a mulher começa a fazer o tratamento, né, de forma adiantada, vamos dizer assim, com os seus 30 anos, após menopausa, ela provavelmente vai poder continuar a fazer o uso. Sim. E até o implante, se ela já tiver um implante Sim. antes. Como a gente comentou, uma vez que você começa a reposição hormonal, independente da via que for, e você começar de forma precoce, é a melhor forma de você prevenir realmente eventos cardiovasculares, né? E o indicado é você não parar nunca, só parar quando morrer. Porque senão você perde realmente a proteção. Isso é uma outra pergunta que as pessoas às vezes fazem, né? Quanto tempo eu posso fazer reposição? Eu tenho que fazer por quanto tempo? Ideal realmente a vida toda, para você não perder nenhum tipo de proteção mesmo. E existem algumas mulheres que param no meio do caminho porque acham que não precisa mais, porque já está tudo bem, né? Aí isso depois é difícil retomar. Depois é bem complicado. Olha que interessante, hein? Super interessante. Doutora, chegamos ao fim? Chegamos ao fim. Mas eu tenho certeza que tem muita gente com dúvida ainda, porque é um assunto realmente, né, muito polêmico, interessante também. Claro que a gente resumiu aqui ao máximo, né, para trazer as principais informações para vocês aí, nossas seguidoras. Mas tem dúvida? Não tem problema. É só continuar acompanhando aqui, se inscreve no canal do YouTube, que logo vai ter mais especiais, mais podcasts aqui com a doutora Cris Couto, que é Cristiane Couto lá no Instagram. Então, @doutora DRA_
Cristiane Couto, procura lá, manda dúvida lá para ela também, ou @Clínica Harmonia Hormonal, clínica dela, que ela atende em Petrópolis, na região serrana do Rio. E continue acompanhando aqui, dispara para as amigas, dá aquele joinha, viu? Isso aí, pessoal, assim, a gente está encerrando essa série, mas muitas outras virão, sem dúvida. Então, deixa aqui sua dúvida, a gente consegue esclarecer lá no Instagram também, né, pra gente poder tentar trazer para vocês o máximo mesmo de informações, pra gente quebrar esse tabu de vez, né. Reposição hormonal deve ser feita se você não tiver contraindicação, só traz benefícios, a gente tem grande segurança. E realmente, a última atualização que eu fiz foram 5 dias inteiros, de 8 horas da manhã até as 9 da noite. Esses episódiozinhos, gente, é só um resumindo para vocês perceberem o que existe, mas muito mais assunto a gente tem para conversar com certeza. E a gente tá curiosa, ansiosa e super interessada. Obrigada, doutora, obrigada por estar aqui conosco. Obrigada a você por todo o apoio e o convite, e para você que está assistindo do outro lado também. Gostaram do Menocast? Muito bom. Tchau, pessoal. Obrigada. Tchau, tchau.